Bom, pessoal, tudo bem? Eu vou falar sobre redução no primeiro quadrante, que eu já tinha falado numa aula antes da pandemia, mas eu vou retomar porque tem algumas coisinhas que a gente vai precisar para tratar quando a gente for fazer gráficos de seno, cosseno, tangente, secante, cossecante, cotangente. Então, o que vai acontecer? Eu coloquei aqui para ganhar mais tempo o círculo trigonométrico e coloquei aqui todos aqueles ângulos que a gente conhece no primeiro quadrante. Então o que eu fiz? Eu verifiquei todas as medidas de seno, cosseno e tangente a gente faz depois, mas só seno e cosseno principalmente. Todas as medidas que a gente tem no primeiro quadrante eu passei para o segundo, para o terceiro e para o quarto. Fazendo isso, a gente sabe todos os valores de seno e cosseno desse ciclo trigonométrico que eu coloquei aqui para vocês. Isso a gente já tinha conversado, mas eu tô retomando agora para a gente poder dar prosseguimento, tá? Então, o que eu vou falar para vocês de novo? Por exemplo, eu coloquei aqui o ângulo de 30 graus. O correspondente de 30 graus no segundo quadrante é o 150, porque a gente sai de 30 graus, né? Anda 180 graus e volta o mesmo ângulo que eu tenho no primeiro quadrante. Se aqui vale 30, aqui também vale 30. Ou seja, eu fiz 180. Opa. Eu fiz 180 menos os 30 graus. Então, o que acontece? Se eu for calcular para você qual é o seno de 30, eu vou verificar que dá metade do meu raio aqui, ó, seno de 30. Seno, lembrando que está no eixo Y, cosseno está no eixo X. A gente pode verificar o seno e o cosseno, mas eu vou falar só do seno. Seno de 30, então dá metade do raio. O seno de 150 também, porque ele é o seu correspondente lá no segundo quadrante. E a gente tem que observar que essa abertura é igual aqui, tem que ser assim. Então, seno de 30, 0,5. E o seno de 150 também é 0,5. Opa, seno. Deixa eu apagar aqui. Seno de 150. O que tem na folhinha que eu passei aí para vocês? Que vai colaborar com isso que eu acabei de dizer. Lá na folhinha você vai encontrar assim, ó, seno de 180 menos x é igual a seno de x. Pessoal, não se preocupem com isso pensando que é uma formulinha que vocês têm que decorar, porque o que eu acabei de escrever aqui é o que está aqui em cima. Então, se x for 30 graus, eu coloco 30 aqui e aqui dá 150. E aqui fica 30. Ou seja, seno de 30, 0,5. 180 menos 30, 150. Então, isso daqui é absolutamente igual ao que eu tenho aqui, tá? Não se preocupem com isso daqui que fica parecendo que é uma fórmula que tem que decorar, senão não vou conseguir fazer prova. Não tem nada a ver. Então, o que acontece? Eu verifiquei no segundo quadrante o correspondente de 30 graus. Mas o correspondente de 30 graus no terceiro quadrante é o 120. Por quê? Porque eu tenho que formar, pessoal, essa abertura de 30 graus com base no eixo X, no eixo horizontal. Então, o que acontece? Aqui tem 30, aqui tem 150, mas ó, essa abertura forma 30 graus com eixo X. Aqui tem 110 graus, 210 graus, né? Só que aqui também tem 30 graus formando com eixo X. Então, o que acontece? O correspondente de 30 graus no terceiro quadrante é 180, porque eu venho daqui, ando até 180, e faço uma abertura de 30 graus de novo. Portanto, o que acontece? Seno de 210 também é 30, é 0,5,
que é igual de 30. Só que a diferença é, como eu estou falando do eixo Y, e o valor de seno está no eixo Y, então da origem para baixo eu tenho valores negativos, da origem para cima eu tenho valores positivos. Então, na verdade, ó, aqui seria 0,5, que seria metade do raio. Está um pouquinho fora de escala, mas a ideia seria essa. Então, o seno de 210 é 0,5 no tamanho, mas ele é o simétrico. Por quê? Porque ele está na parte de baixo do eixo Y. A mesma coisa vai acontecer com 330, que é o ângulo semelhante ao ângulo de 30. Então, o que a gente tem aqui? O correspondente de 30 vai ser 330, ou seja, 360 graus menos 30, né? Aqui no terceiro quadrante era 180 mais o 30. Aqui no segundo quadrante era 180 menos 30, né? E aí eu tenho essas partes em azul. Para conseguir esses valores em azul, eu tive que fazer essa conta e essa conta. E aí o que acontece? Quando eu vou querer saber o seno de 330, eu vou pensar que é o mesmo valor de 210, que é o mesmo valor de 30, só que está no sentido negativo do eixo. Daqui para cima positivo, daqui para baixo negativo. Então, também vai ser 0,5. Mas isso eu fiz para o seno, eu posso fazer isso para o cosseno também. A mesma coisa. Então, o que acontece? Ó, lá na sua folhinha que eu passei para vocês, tá assim: seno de 180 menos x é igual a seno de x. Isso eu acabei de falar para vocês. Só que eu posso dizer assim também, ó, seno de 180 mais x, que é esse caso aqui, ó, vai ser o quê? O valor de seno daquele quadrante, no caso seno de 30, meio, só que negativo. Isso aqui é um ângulo simétrico. Eu tenho o simétrico desse valor. Então, o que acontece? Eu também posso fazer a mesma coisa aqui no quarto quadrante. Faço seno de 360 menos x, e isso também vai me dar o simétrico, que é seno de menos seno de x. É o valor negativo do seno de 30, tá? Mesmo valor, só que sinal trocado. Lembrando que isso aqui também não precisa decorar, né, pessoal? Isso aqui está lá na folhinha, então eu estou tratando aqui porque está lá. E aí eu quero explicar para a gente não ficar perdido. Isso que eu coloquei agora é exatamente, são esses valores que eu estou colocando aqui para vocês. Então, essa construção eu já fiz ângulo por ângulo com vocês. E a gente já tratou dessas coisas de uma maneira mais objetiva, colocando valores numéricos direto. Isso aqui não se preocupa em decorar, porque não é necessário. Isso aqui são ângulos suplementares. É bem parecido com aquilo que a gente estava falando de complementares, né? Faço a conta para verificar quanto que dá 180, né? Então, se aqui dá 150 e aqui tem que ser 30, 150 mais 30 dá o 180. Então, a gente tem que pensar nos ângulos suplementares. Só que o que acontece, né, quando for 180? Aí o que acontece? Essas coisas são importantes para a gente verificar os valores no círculo trigonométrico. Só que eu tenho que relembrar vocês que isso a gente está fazendo no sentido horário. Eu tenho que lembrar também o quê? Que nesse sentido anti-horário eu tenho valores positivos. No sentido sentido horário, vou ter valores negativos. Sentido anti-horário positivo, sentido horário negativo. Por que isso é importante?
A gente vai precisar mais para frente construir o gráfico da tangente, e o gráfico da tangente, a gente vai precisar fazer o sentido contrário, o sentido horário da circunferência, porque fica muito mais simples para entender o gráfico da tangente. Então, ao invés de eu sair daqui no lado positivo, eu posso sair de 90, vir para 45, né? Que é π sobre 4, 0, e aí eu venho, ó, menos 45 e menos 90. Então, eu posso fazer um sentido anti-horário também. E os valores, pessoal, vão ser os mesmos, né? Aqui eu tenho aqui, ó, só para fazer uma comparação, seno de 315. Seno de 315 é o mesmo de 45, só que está lá no quarto quadrante, que é o seu correspondente, né? O 315 é o correspondente de 45. Se eu projetar lá no eixo Y, então esse valor é o mesmo desse, só que negativo. Qual que é o seno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Qual que é o seno de 315? Raiz de 2 sobre 2, só que negativo. Então, aqui é 315, também está na mesma posição do menos 45. Se eu fizer assim, ó, se eu colocar na calculadora qual que é o seno de 315, menos raiz de 2 sobre 2. Qual que é o seno de menos 45, que é π sobre 4, também dá menos raiz de 2 sobre 2. Ou seja, a gente não pode esquecer que no sentido horário também vai cair nesses mesmos pontos, nos mesmos pontos que a gente tem, só que com valores diferentes, né? Aqui então seria menos 30, menos 45, menos 60, menos 90, e assim a gente vai dando uma volta completa, só que com sentido negativo, com valores negativos. Seno e cosseno desses valores vão dar iguais. Isso é importante dizer. E aí, pessoal, o que eu vou fazer? Com essa ideia que a gente está falando aqui de dar uma volta completa, eu não vou passar todos os ângulos aqui semelhantes, porque a gente já fez isso em sala, e aí se vocês tiverem dúvida a gente pode conversar depois, né? Mas eu fiz o correspondente de 45 no segundo, no terceiro e no quarto, de 60 no segundo, no terceiro e no quarto, né? Para a gente poder trabalhar. E agora eu separei aqui um exercício para a gente ter uma ideia, para a gente retomar, na verdade, aquela ideia de quando eu dou várias voltas, né? E ela também está inserida nessa ideia de ciclo trigonométrico com seus correspondentes. Então, por exemplo, se eu fosse resolver esse exercício aqui, ó, que ele pede para a gente calcular o valor dessa expressão, seno de 1830 mais cosseno de 13π. Tudo isso dividido por seno de 16π sobre 3.